Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Que a paz, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos nesta tarde de domingo, quando nós estamos através do Facebook falando com a igreja, com o povo de Deus na cidade de Guaíba. Abraço aos meus irmãos da minha igreja, Igreja Mistérios da Fé. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos impossibilitados de nos reunirmos devido à quarentena, ao que o Brasil e, por que não dizer, o mundo todo está enfrentando. Mas hoje o povo, os nossos irmãos brasileiros, independente de credo religioso, muitos estiveram em oração, em jejum, orando a Deus. E eu, durante a semana, falei, olha, domingo vamos fazer um jejum ao Senhor. Eu acreditava que só a igreja fizesse o jejum, não tinha noção, não tinha ideia, mas depois eu ouvi falar na rede social que talvez o presidente fosse fazer um apelo à nação, e esse apelo foi feito, e acredito que milhares e milhares de pessoas, para que não dizer milhões, estiveram em jejum durante este dia, porque o jejum não era só para o povo evangélico, nem para os cristãos, era para os católicos, espíritas, pensadores livres, devido à pandemia, devido ao que o país está enfrentando, o mundo todo está enfrentando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Apesar de nós estarmos fazendo menção de outra palavra, eu quero lembrar os irmãos. Você lembra que Jesus disse: e o evangelho do reino será pregado por todo o mundo, a testemunha de todas as nações, então viria o fim? Amados, acredite você, o Facebook, ele atinge o mundo todo. Não é só eu que estou pregando no Facebook, são milhares de pastores e milhares de cristãos espalhados pelo mundo todo, estão fazendo uso do Facebook, das redes sociais, para pregar a palavra de Deus. Então o evangelho, de uma forma, está sendo anunciado aos quatro ventos da terra. Acredite, está sendo anunciado. Nunca se anunciou tanto a palavra do Senhor em esfera mundial como está sendo anunciado nesses dias. Porque assim como o Brasil toma uma iniciativa de clamar ao Senhor e de buscar o Senhor, acredite, os outros países, se não tomaram a iniciativa, vão tomar. Porque não tem o que fazer, igreja. Não existe o que fazer. O único socorro pode vir do Senhor. Não há remédio, não há como impedir, a única coisa para impedir contágio é usar máscara e ficar em casa. Lavar as mãos, higienizar as mãos com álcool. É isso que temos feito. Mas nem isso, se o Senhor não guardar, vai impedir. Vamos para o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, um livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, e no versículo 23. Versículo de número 23. Bíblia Sagrada, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, ou está escrito: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de comer o pão, ele pegou o cálice e, tendo dado graça,
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vou repetir o último versículo e a parte B. Tomou o cálice dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Mensagem de hoje, Novo Testamento. Veja bem, amado, que a palavra Novo e Velho Testamento não é unicamente para dividir a Bíblia. Não é para dizer, olha, a Bíblia no tempo antigo, o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento é a Bíblia atual dos judeus, a Torá. Porque lá em Israel, a lei são os mandamentos e preceitos do Senhor. Lá eles obedecem à lei. Quando a gente fala lei, a gente não está falando dos mandamentos. Você sabia disso? Existe mandamento, leis e preceitos do Senhor. O que são mandamentos? São os 10 mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim, não matarás, não adulterarás, honra o teu pai e tua mãe. Os mandamentos. Mas o que são as leis? São leis, como leis do nosso país, que se aplica em esfera à terra, ao ser humano, ao povo judeu. E segundo o judaísmo, existem 613 leis, que é o número exato de uma romã. Uma romã, você pega uma romã robusta, bonita, 613 sementes. Você pega uma romãzinha pequenininha, você vai contar 613 sementes. Então veja bem, há 613 leis, que são leis que regiam o povo judeu. Leis que amparava sobre como a lei que quando o filho, o homem toma uma mulher e casa, se ele viesse a falecer, o irmão mais novo a tomaria por mulher e ampararia a esposa, a viúva. Veja bem, amado, que existem leis, então. Lei como aquela lei de que depois de 50 anos devolveria a terra, devolveria o filho que foi levado escravo em paga de dívida, que era o jubileu. Isso era a lei. Mas existe mandamento, leis e preceitos do Senhor. Preceitos do Senhor. Veja bem, amado, então, que quando a Bíblia fala Velho Testamento, está falando do Antigo Testamento, e quando a Bíblia fala Novo Testamento, não está falando de Mateus em diante. Não significa, olha, os evangelhos, não. Mas por que então começa em Mateus? Porque Mateus narra a história de Jesus. E você vai entender por que é Novo Testamento. Veja bem, para entendermos tudo isso a respeito de testamento, nós temos que ir para o livro de Hebreus. Vamos para o livro de Hebreus. No seu capítulo de número 7, lá nós vamos encontrar a palavra testamento. Para falarmos a respeito de testamento, nós precisamos entender o que significa sacerdote. O que significa o sacerdócio, o que significa sumo sacerdote, o que significava a lei sacerdotal. Veja bem que aqui começa dizendo no capítulo de número 7, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e quem saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois rei de Salém, que é rei da paz. Eu vou falar aqui, rei de Salém. Salém, amado, ela foi conquistada
e ela passou-se a chamar Jerusalém. Que coisa, né? Um sacerdote do Deus Altíssimo, que era rei de Salém, que hoje é Jerusalém, cidade santa. E diz mais a respeito no versículo 3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia, nem fim de dia, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Eu vou repetir de novo, para que você entenda. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de vida. Isto não significa que ele não tinha pai. Isso não significa que ele não tinha mãe, tá, igreja? A Bíblia apenas não há nenhum relato da genealogia dele, nem do pai, nem da mãe. Também não há relato de quando nasceu, nem quando morreu, ou nem se foi arrebatado. Tá, gente? Não há nenhum relato. Mas sobre esse Melquisedeque, continuando assim, continuamos. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos, e os que de entre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm a ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou a quem tinha a promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Se o maior é abençoado pelo maior, se o menor é abençoado pelo maior, então Melquisedeque era maior do que Abraão, do que o pai Abraão. Vejam bem. Vejam, irmão, então, que os sacerdotes que vieram depois de Arão, primeiro sacerdote segundo a lei, e todos os sacerdotes que vieram depois de Arão era da ordem de Arão, segundo a ordem de Arão. Mas aqui a Bíblia diz que, vai dizer, eu vou ler, que esse sacerdote, ele sacerdote do Deus Altíssimo. Para você entender do que eu estou falando e a respeito de testamento, nós vamos pular um pouquinho aqui e vamos um pouquinho adiante. Veja bem, versículo 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebia a lei, que necessidade haveria logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Para eu entender isso aí, amado, o sacerdócio real, para falar em aliança, nós precisamos falar de sacerdote. Moisés, um tipo de profeta e sacerdote do Deus Altíssimo. Por que Moisés era um tipo de sacerdócio e profeta? Porque ele, você vai ver, nós vamos ler, que ele vai fazer
a primeira aliança, o primeiro concerto, quando desce do monte, quando relata a lei e o que recebera do Senhor, ele começa a fazer um ritual que nós vamos ler aqui. Vamos ao versículo 22 do mesmo capítulo 7. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador, e na verdade aquele foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, isso é, eterno. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado do pecado, e feito muito mais sublime do que o céu. Está falando de Jesus, da pessoa de Jesus, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Deixa eu falar aqui. O Antigo Testamento instituiu o sacrifício para perdão de pecado, mas o próprio sumo sacerdote, o sacerdote que fosse oferecer um holocausto pelo pecado de alguma pessoa, ele precisava primeiro oferecer uma oferta ao Senhor pelos seus pecados e depois então pelo povo. E aqui diz que Jesus, que ele, o sacerdote, quando tivesse que oferecer o sacrifício por outro, ele tinha que fazer o mesmo ritual, oferecer por si a cada dia e assim pelo povo. Mas Jesus ofereceu-se um único sacrifício, uma única vez, um sacrifício perpétuo. Vamos continuar lendo? Capítulo 8, versículo 5. Os quais serve de exemplar e sombra das coisas celestial, como Moisés devidamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um concerto que está confirmado em melhor promessa. Porque se o primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar ao segundo concerto. Se o primeiro concerto fosse de uma forma irrepreensível, se o primeiro concerto não se envelhecesse, porque os homens acharam brecha. Qual é a brecha? Vamos pecar, depois nós vamos lá e oferecemos um novilhozinho, pronto, deu. O povo vinha, oferecia um sacrifício, o Senhor saia dali, vamos pecar. Depois de um tempo voltar, vão oferecer mais sacrifício. Versículo 8 do capítulo 8. Porque repreendendo-os, lhe disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, isto é, um novo concerto, uma nova aliança, um novo testamento. Quando fala em concerto, aliança, significa a mesma coisa, testamento, tá, amados? Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito,
como não permaneceram naqueles no meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seus corações escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem um ao seu irmão, dizendo: conheceis ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aleluia. Vê que isso se cumpre, amado. Lá no passado, quando nascia, o povo desconhecia, ninguém conhecia Deus. Então, quando chegava alguém, olha, nós servimos a um Deus invisível, a um Deus que não é posto uma imagem na parede para representar Ele. E as nações muitas não entendiam. Mas hoje as pessoas nascem já sabendo que há um Deus invisível no céu, tanto do menor até o maior. Dizendo, versículo 13 do capítulo 8, dizendo: novo concerto, isso é, nova aliança, novo testamento, dizendo, novo concerto, o novo concerto. Envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Isso diz a palavra. Vamos continuar, para que você possa entender. Vamos continuar a palavra de Deus. Capítulo 9, verso 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Irmãos, o sacerdote só podia entrar além do véu do santo lugar, isso é o lugar santo dos santos. O sumo sacerdote, não o sacerdote, o sumo, uma vez por ano, antes de oferecer sacrifício por si. Ele entrava, ele amarrava uma corda na sua cintura, um sino em volta de si, porque se ele tombasse lá, ninguém ousaria entrar, mano. Ninguém ousaria entrar lá, sabe por quê? Um sacerdote não poderia tocar em morto. Se ele tocasse em alguma coisa morta, no mesmo momento, ele se tornaria impuro. Você acha que morrendo o sumo sacerdote, outro sacerdote entraria lá para pegar o sumo sacerdote? Para tocar nele, na presença de Deus, se tornar imundo lá? Seria fulminado também. Então veja bem, versículo 10. Consistindo somente em manjares e bebida, várias obrações e justificação da carne, imposta até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, isto é, vindo Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros, Jesus Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão humana, por mão, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode, nem por sangue de bezerro, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Fala aqui da morte de Jesus. Ele morre e ele entra no santuário uma única vez, sem pecado, como nunca pecou, sem pecado. Cordeiro morto, Cordeiro santo, Cordeiro digno de desatar os 7 selos. Capítulo 9, versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, uma nova aliança, um novo concerto. E por isso é mediador de um novo testamento. Está aí porque Jesus disse: este é um novo testamento no meu sangue. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo
a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Você sabe, irmão, que um testamento é o desejo de uma pessoa, que é constado em um documento assinado em cartório e fica na mão de um advogado. Quando aquela pessoa morre, é lido os direitos, o desejo daquela pessoa, para quem fica e para quem vai e para quem se reserva, o que tem que ser dado, o que tem que ser reservado. Mas enquanto o testador vive, não tem nenhum valor, porque ele pode mudar o testamento. Enquanto o testador, enquanto aquele que fez o testamento vive, o testamento não tem valor, porque ele é mutável, quer dizer, ele pode sofrer modificações. Mas morrendo o testador, o que fez o testamento torna-se imutável. Quando morre a pessoa que fez o testamento não pode ser mais mexido, ele é imutável. Veja bem que aquilo que Jesus garantiu na cruz, a salvação, aleluia, ela é imutável. Não há como mudar, não há como tirar. Prosseguimos. Porque um testamento tem força onde houver a morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O primeiro testamento não foi consagrado sem sangue. Versículo 19 do capítulo 9 de Hebreus. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou sangue de bezerros e de bodes com água, sangue com água, lã púrpura e isopor, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Veja bem, amado, que o conserto que foi feito como? Como é que foi feito o conserto? Ei, cristão? Ei, povo de Deus? Com sangue e água. Você lembra de Jesus morrendo na cruz? A Bíblia diz que ele é aquele que não só veio por sangue, mas por sangue e água. Quando Jesus morre, quando Jesus está na cruz, ou melhor dizendo, um soldado mete a lança no lado de Jesus, e do lado de Jesus sai sangue e água. Eu vou repetir. Do lado de Jesus sai sangue e água. Porque não podia ser só sangue. Um testamento é com sangue e água. Porque Jesus é aquele que não só veio por sangue, mas por sangue e água, diz a palavra. Veja bem, então, amado, que aqui a palavra diz que o Antigo Testamento, aquele testamento que Moisés fez, envelheceu. E foi necessário de um novo testamento. Foi necessário que houvesse um novo testamento. Prosseguindo aqui: e sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificasse, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhor
do que este, porque Cristo não entrou num santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Veja bem, a Bíblia diz, no capítulo 10, verso 9, então diz, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tirar o primeiro, para estabelecer o segundo, no qual vontade temos sido santificado pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Assim todo sacerdote aparecia cada dia ministrando. Versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, está assentado para sempre à destra de Deus. Versículo 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelo pecado. Aonde há remissão, aonde há sacrifício de Jesus feito pelos pecados, não precisa nenhuma obração, nenhum tipo de sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi feito. Ele foi feito, o sacrifício, e agora não há necessidade nenhuma. Não há necessidade que venhamos passar por essas coisas, porque o Senhor, Ele já fez esse sacrifício. Veja bem, amado, que no capítulo 9 e versículo 7 diz, mas o segundo, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para oferecer sacrifício por si e pelo povo. Mas no versículo 11 diz, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, e a Bíblia diz que esse sumo sacerdote é da ordem de Melquisedeque. O segundo sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso, irmão, aqui nós lemos, na passagem que sempre lemos na ceia, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é um novo testamento no meu sangue, é um novo concerto, porque ele veio como cordeiro, mas depois que ele se ofereceu a si mesmo como cordeiro, ele é agora o sumo sacerdote, isto é, sacerdote real, segundo a ordem, não de Arão, porque não é segundo a lei, mas segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele se ofereceu a si mesmo por nós, como sacrifício vivo, como perdão. Quando ele se oferece a si, quando ele está na cruz, nós sabemos que ele profere palavras que talvez o povo não entenda, como perdoa eles porque não sabem o que fazem. Entendeu? Perdoa eles porque não sabem o que fazem. Jesus estava mesmo na cruz, em meio à dor, liberando perdão. Para vocês entenderem, amado, a respeito disto, eu quero vos abrir um parente agora aqui, e eu quero falar uma coisa que foi falado a Adão, lá no Éden. Lembra que quando o Senhor se dirige à mulher, diz, mulher, com dores darás à luz, mas da semente da mulher nascerá um,
que esmagará a cabeça da serpente. O diabo sabe que era uma promessa de Deus e que nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Eu quero falar da morte de Jesus, mas eu tenho que entrar aqui para explicar para você. Desde esse dia, então, Satanás não sabia quem seria. Quando Abel oferece sacrifício e Deus se agrada de Abel, como Caim irou-se, Deus coloca no coração de Caim, ou melhor, Satanás coloca no coração de Caim a matar a Abel. Mas o Senhor diz, olha, o pecado jaz à porta, cabe a tu recusar ou não. E Satanás incita a Caim a matar Abel, porque pensa assim, se for esse, morreu. Quando vem Sansão, com aquela força descomunal, com aquela força tremenda, o que Satanás pensa? Será que não é esse? O cara tem força, mata 1000 homens com uma queixada. Pois aí, coloca no caminho dele a Dalila. E consegue fazer com que Sansão seja morto. Quando os filhos de Israel começam no Egito clamar por um libertador, vê que no mesmo momento Satanás coloca no coração do faraó matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Quer dizer, se tiver entre eles, vão matar. Veja bem que não é diferente de quando dizem a Herodes, nasceu o Salvador. O diabo ouviu e botou no coração de Herodes, manda matar toda criança, macho, todo menino. Não era a menina, todo menino, de 2 anos para baixo. Tá a prova que um anjo avisou a José e a Maria e eles fugiram para o Egito. Você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Vá lá para Mateus capítulo 4. Vamos abrir um parente aqui. Mateus capítulo 4. Veja bem, a tentação de Jesus. Quando Jesus está jejuando no deserto, e quando Jesus tem fome, depois de 40 dias, no capítulo 4, versículo 3, o diabo chega para Jesus e pergunta. E chegando-se o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. O que Satanás queria? Me prova que tu é o filho de Deus. Me prova que tu é o Messias. Satanás queria saber se ele era o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele não sabia. Ele tinha dúvida. Então veja bem, e Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, e a Bíblia diz então, amados, que ele, porém, recebeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou e colocou sobre o pináculo do templo, um lugar alto, e disse, lança daqui para baixo, porque está escrito lá no livro de Salmo, que aos seus anjos dará ordem para que te sustente. E Jesus disse, o que Jesus falou? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos e glória do mundo, e disse, tudo isso me foi entregue. E eu vou te dar, se tu prostrado me adorares. Como Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele prestarás culto. Satanás o deixou, mas naquele momento Satanás começou a olhar para Jesus e começou a ver os milagres. Então Satanás disse, antes que ele tome o poder, porque Satanás tinha o mesmo pensamento de Judas, ele incitou o povo a matar. Irmãos, eu quero falar uma coisa agora aqui, que eu quero que você pense, porque não está na Bíblia. Vamos conjecturar, vamos usar a massa cinzenta e vamos pensar um pouquinho. Satanás não sabia o que ia acontecer na cruz.
Satanás não tinha ideia, ele achou que talvez Jesus descesse da cruz e provasse que ele era o Cristo. Ou que talvez ele morresse. Ali acabasse tudo. Quando Jesus disse: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito, Satanás talvez deu um tapa na testa dizendo: o que eu fui fazer? Ele deu um tiro no pé, porque ele não sabia. Se Satanás soubesse, escuta gente, que através do sacrifício da cruz o mundo todo seria salvo, ele faria de tudo para Jesus não morrer na cruz. Você acha que ele ia levar Jesus para a cruz para Jesus morrer lá, para ele correr o risco de perder e ser perdedor e ser esmagada a cabeça dele como foi? Ele não faria, não. Ele não sabia. Ele não sabia, ele não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Mas se ele soubesse, ele não ia incitar o povo, porque ele incitou o povo dizendo: crucifica, ou crucifica, mata. E quando Jesus estava morrendo, ele achou que tinha vencido. Mas quando Jesus disse: Pai, está consumado, está feito, a morte não vai me levar, porque eu entrego o meu espírito a ti. A morte não o venceu, ele se entregou ao Pai e expirou. A Bíblia diz que houve terremoto e treva sobre a terra. E a Bíblia diz que até mesmo aqueles que o crucificaram bateram no seu peito e disseram: verdadeiramente ele era o Filho de Deus e nós o matamos. Ele era o Filho de Deus. Mas veja bem, amado, que aqueles que seguiam Jesus, como alguns historiadores falam, que Judas vendeu Jesus, porque não entendeu o ministério de Cristo. Ele achou que Jesus iria restabelecer e reinar sobre a terra. E ele achou que, dando um empurrãozinho, segundo alguns historiadores, que fazendo com que Judas, prendesse Jesus e quisesse matar, o povo todo se revoltasse, porque ele pensou: se todos que Jesus curou se levantar, vão tirar o que está no poder aí, e Israel não vai ficar domínio sobre os romanos mais. Mas eles não entenderam, não tinham entendimento. Veja bem então, amado, que aqui em 1 Coríntios diz o quê? Este é o meu cálice. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Um novo testamento, uma nova aliança, um novo tratado, um novo concerto de Deus com os homens. Você pode ver que o Senhor já anunciava: e farei, logo depois desses dias, um novo concerto, e porei as minhas palavras na mente, no coração do povo, e eu serei o seu Deus, e eles me serão o meu povo. Veja que a Bíblia dizia: e um povo que não me conhece voltará o seu coração para mim e me servirá. Está falando de quem não é israelita de nascimento. Veja bem, amado, que o Senhor Jesus morreu e ele foi e através da sua morte veio esse concerto de Deus com os homens. Hoje não precisa-se mais oferecer nenhum tipo de sacrifício de sangue, nenhum tipo de sacrifício matando algum animal por causa do nosso pecado, porque já o sangue do Senhor Jesus foi derramado. Por isso João disse: eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. João sabia que Jesus morreria. João sabia que Jesus tinha vindo para se sacrificar. Eu acredito firmemente, amado, que no Isaías capítulo, se não me falha a memória, capítulo de número 6, quando o Senhor fala: quem enviaremos nós? E quem há de ir por nós? Isaías pensou que era com ele, mas eu acredito que ali estava o Pai, o Filho, conversando. Quem há de ir por nós? Quem é que a gente vai mandar? E certamente Jesus disse: eu vou, Pai.
pode deixar que eu vou. Eu vou. Eu vou. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas para Ele. E nós vamos meditar nisso. Talvez amanhã meditaremos sobre isso. Veja bem, este é um novo concerto. Esta é a nova aliança de Deus com os homens. O sacrifício de Jesus. O sangue da nova aliança. E é por isso que o povo de Deus levanta o pão e dá graça. É por isso que o povo de Deus levanta o cálice e dá graça, como vamos fazer agora aqui. Como vamos fazer, vamos dar graça a Deus. Vamos dar graça a Deus. A Bíblia diz que, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Quando o Senhor, na noite da ceia, toma um simples pão como esse, Ele dá graça a Deus, como nós vamos agradecer agora pelo pão. Pega aí o teu pão, pega aí o teu pão, pega aí o teu pão agora, vamos dar graça a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, nós chegamos diante do Senhor e queremos te agradecer, ó Deus, por esse pão. E pedimos que o Senhor venha santificar esse pão e venha abençoar este pão em nome de Jesus, o qual nós te damos graça nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. A Bíblia diz que, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis comer todos em nome de Jesus agora. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pai querido, Pai amado, nós elevamos a Ti, ó Deus, esse cálice. E nós te damos graça, Senhor, neste momento, por esse cálice. Pedimos a tua graça, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre esse cálice, ó Pai, em nome de Jesus. E que a tua graça, meu Deus, a tua bênção, Senhor, seja sobre o teu povo, para que ao participar desse cálice, estejam participando verdadeiramente do teu sangue. Assim nós te damos graça, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Podeis beber todos do cálice em nome de Jesus. E assim comamos e bebemos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor? Vamos pedir para o Israel ali solar o hino da ceia e nós vamos cantar. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus,
vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus o manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que lá no Egito, quando vieram as 10 pragas sobre os filhos de Israel, sobre o Egito, como sinais aos filhos de Israel, a última praga era a morte dos primogênitos. E a Bíblia diz que o Senhor disse: fala aos filhos de Israel que cada um provenha de um cordeiro e pegue o sangue do cordeiro e coloque sobre a porta, asperja sobre a porta, e há de ser que aonde tiver o sangue do cordeiro, ali o anjo da morte não entrará. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. Talvez seja criticado por muitos. Você crê que você participou do sangue do cordeiro? Você crê que isso aqui é o sangue do cordeiro? Se o sangue de um simples cordeiro fez com que a morte não entrasse no lar do povo de Deus, quanto mais o sangue de Jesus. Eu convido a você para fazer uma coisa, não está na Bíblia, amado. Vamos fazer por fé. Pega um pouquinho do sangue do cordeiro que você participou e, em sinal de fé, passe nos umbrais da tua casa. E creia, tenha fé que esse vírus não vai entrar na tua casa. Tenha fé que esse mal não te atingirá. Vamos orar a Deus para nos despedir. E eu quero orar pela tua saúde. Então, faça com fé.
em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, na tua presença, ó Deus Santo, nós chegamos perante a tua face, nós nos colocamos. E nessa ocasião, ó Deus, nós estamos usando do cálice da nova aliança, do sangue, para aspergir portas, para que a morte que rodeia aí fora não venha atingir o teu povo. E que o Senhor venha guardar esta nação, venha guardar este povo e venha guardar a vida do meu irmão. Assim eu peço a tua bênção sobre a tua igreja, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, dando saúde. Eu oro, ó Deus, para que eles alcancem do Senhor, meu Deus, alcance do Senhor cura, alcance do Senhor, meu Deus, nesta tarde um milagre. Em nome de Jesus eu repreendo a enfermidade, em nome de Jesus eu ministro cura, libertação, e estas vidas sejam abençoadas agora, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você está abençoado, você está curado, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Amanhã às 8 horas da noite nós vamos estar entrando. Já estamos há 55 minutos falando com você, pregando a palavra de Deus e falando de Jesus com você. Deus abençoe. Aquele abraço a todos e um beijo na alma, em nome de Jesus. Até lá, querendo Deus.